Pronto, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês, meninas? Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Então, muito trabalho por aí hoje? Correria, né? Vamos bem. Corrido o dia, né? Que bom. Pessoal, então estamos aqui com a nossa convidada super especial, que é a Débora da Fada Fala. Vocês já conhecem ela, eu acredito, né? Dos trabalhos que nós já vemos, a gente vem desenvolvendo, né? E a Ju, minha parceira aqui do nosso programa. Então, meninas, gostaria então de que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês e depois a Ju, que é ótima nisso, falar da proposta do nosso curso, né, Ju? Então, vamos começar pela convidada de hoje, então, que é a Débora. Fique à vontade, Débora, para se apresentar, falar das suas experiências, do seu trabalho, tá bom? Boa noite, então, pessoal. Eu sou a Débora, eu sou fonoaudióloga, sou pedagoga, tenho uma experiência aí de 20 anos com educação especial então, atualmente eu sou gestora da Fada Fala, que é uma clínica de pediatria multidisciplinar, e desenvolvedora ali da metodologia da Fada Fala, do método Fada Fala, que é um método que promove o desenvolvimento das crianças a partir da comunicação. Então, a comunicação é o principal, e aí a gente vai ramificando todas as suas outras habilidades, todas as suas outras funções. O fonoaudiólogo, além da linguagem, da comunicação e da fala, ele se relaciona com as funções orais, que é a respiração, a mastigação, o ato de engolir. Então, as crianças que apresentam, por exemplo, transtornos alimentares também são atendidas pela fonoaudiologia. Crianças que têm dificuldades para dormir, por exemplo, são crianças atendidas pela fonoaudiologia. A gente se relaciona com as habilidades auditivas, que são importantes, né? E aí a gente começa a entrar na questão da aprendizagem, em relação aos processos de aquisição de alfabetização e da forma como essa criança interage com o mundo. E a nossa interação, ela está basicamente na cabeça, né? Por aqui entra as informações e daqui saem as informações. E as informações, elas vêm por vários meios sensoriais, auditivo, visual, gustativo, tátil, palativo, e o fonoaudiólogo integra tudo isso. E lá na Fada Fala, por que a fala é o centro, né? Porque eu acredito no poder da comunicação e por isso eu estou me sentindo tão feliz em participar desse momento com vocês. Me sinto honrada por participar, por receber o convite, porque eu sei que o projeto de vocês busca melhorar as relações entre os familiares. E eu sempre digo assim, eu não escolhi ser fonoaudióloga, eu escolhi me relacionar com as pessoas. Então, eu sou a mesma pessoa em todos os ambientes e o que possibilita esse meu relacionamento com o mundo é a minha comunicação. E a nossa missão na Fada é não deixar nenhuma luzinha, nenhuma criança se apagar. Por quê? Porque a criança, ela nasce cheia de potencial, ela nasce com a luz dela bem brilhante, é uma criança que vem para iluminar, e aí, de repente, todo mundo nasce com potenciais e com áreas de desafios. E aí, quando esse relacionamento com o mundo, com as pessoas, os desafios começam a ser mal interpretados e ela não consegue se compreender, ela vai criando uma imagem de si mesma a partir do que as pessoas comunicam para ela, que é uma imagem que vai interferir para o resto da vida dela. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês devem ter, assim, aquele professor que vocês admiram, porque ele te falou alguma coisa que te despontou. Alguns de vocês até fizeram escolhas profissionais motivados não tanto pela sua área de habilidade, mas porque a pessoa que se relacionou com você lhe falou: você é muito boa em matemática. Você é muito bom com pessoas. Então, olha o poder da comunicação. Então, por isso que eu me sinto honrada. E nós temos lá uma cultura na Fada que é de nos comunicarmos, evitando julgamentos,
acolhendo toda a família, incluindo a família no processo, porque só existe objetivo em tratar de comunicação e fala se for para falar com alguém, né? Não é nem falar para, é falar com. E aí isso vai acabar refletindo o que a criança é e o que ela é capaz de se tornar. Então, por isso, estou feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Que bom. A Débora sempre com uma fala muito esclarecedora, né? Muito bom. Fique à vontade, Ju. Então, primeiro eu queria agradecer a Débora, porque assim, esse ano nós estamos tendo o privilégio de poder participar, trabalhar, conviver mais com a Débora, e tem sido assim, um aprendizado gigantesco. Eu falo principalmente assim, eu acho que eu falo pela Luzia também, mas a nossa, com certeza, né, coraçãozinho, mas assim, a nossa parceria, tudo que a gente vem desenvolvendo no BNI, o nosso ABC Manhê, os nossos projetos, o nosso convívio tem acrescentado muito, tanto na minha visão profissional, empreendedora, porque a Débora é uma empreendedora, então ela é nosso exemplo aí de empreendedorismo. Muito mesmo. Então, assim, hoje é uma live que me deixa muito feliz, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema realmente que sempre me preocupou muito, que é a questão da comunicação, a forma como a gente se comunica, a comunicação, ela pode tanto, como a Débora falou, inspirar, como ela pode destruir, em alguns momentos, a criança e a projeção dela para a vida, né? E com uma pessoa que eu admiro e que a gente está tão feliz de estar trabalhando junto e de estar convivendo, né? E nesse projeto que eu e a Lu estamos envolvidas aí já quase um mês, quase 2 já, né? Nós estamos envolvidas nesse projeto do Eduque com Carinho, que veio como, assim, um presente, porque eu sou pedagoga também de formação, eu escolhi a pedagogia para trabalhar com pessoas, para trabalhar com mediação, com processos de aprendizagem, e a orientação de pais sempre foi uma coisa que me encantou muito, por isso trabalhar em coordenação, trabalhar orientando famílias, orientando crianças, orientando professores. E no decorrer, nesses 20 anos de profissão, sim, sempre trabalhei com isso, mas não direcionada mais, já há algum tempo, desde que eu comecei com a neuropsicopedagogia. E poder retomar essa parte da orientação, aonde a gente percebe dentro do espaço clínico a demanda, a falta de ferramentas que nós, enquanto pais, mães, nós estamos vivendo hoje, porque quando a gente fala assim, que a gente está montando um curso de orientação para os pais, são para todos nós que somos pais, porque todos nós precisamos estar em constante recurso, buscando esses recursos, né? Eu até falei ontem na live da doutora Júlia, vou voltar a dizer que quando eu procurei esse curso, quando eu fiz o curso para ser mediadora do Eduque com Carinho, eu não tinha a pretensão no início de ser mediadora. Eu fiz o curso para mãe, como mãe do Arthur, porque eu precisava de ferramentas para ter mais trabalhos, porque ele estava aí na faixa dos 6, 7 anos, e eu precisava saber lidar com os 7 anos que eu estava tendo de bastante dificuldade. Então, assim, e hoje, como me ajudou muito, e eu vejo a demanda que nós estamos passando, a necessidade da gente estar expandindo isso, estar levando isso, e no online também, como isso tem facilitado, né? Como que a gente tem conseguido administrar isso. Então, é uma coisa bem especial. Estou muito feliz, já vi o Marcos ali, que é onde eu trabalho, eu tenho o prazer de trabalhar na Movimente também, que é uma equipe que foi um presente desse ano. O meu Face viu ali que eu coloquei, foram muitas mudanças esse ano, mas eu ganhei muitos presentes. E a Movimente está entre esses presentes que o Marcos me deu, que é uma equipe que a gente trabalha junto também feliz, e é um lugar que eu me sinto muito acolhida. Então, sejam bem-vindos e vamos começar a nos comunicar sobre a família, sobre aprendizado e sobre como a gente pode melhorar as nossas formas de comunicação. O interessante é que, assim, a gente está quebrando um pouco esse paradigma de que
educar filhos é natural, tipo, ninguém nasce sabendo isso daí. E para que a gente tenha uma qualidade de formação dessas crianças, desses adolescentes, por que não procurar conhecer mais, entender, né, para fazer uma coisa mais bem estruturada? Porque a condição que se tem hoje para a educação de filhos não é a mesma que os meus pais tiveram e nem que os meus avós tiveram. Então, mudou muito rápido e também mudou a indústria tecnológica, né, ela também trouxe essas demandas diferentes. Olha como que a gente se comunica hoje, né? Então, há 10 anos atrás, não era nada assim, né? Porque meus filhos nasceram, meu filho vai fazer 18 anos, foi ali que eu tive o e-mail, há 18 anos atrás, eu tive o e-mail a primeira vez, e a gente usava, né? Em determinados locais também não utiliza tanto tecnologia, eu acho que é importante isso. E a qualidade também é uma linha. Teve um momento ali, não sei de vocês, mas que deu uma cortadinha, mas seguimos. Se vocês conseguirem falar um pouquinho mais próximo do fone, acho que fica bom. Não sei se é só para mim, como que está para vocês aí, meninas? E para o pessoal que está participando aqui com a gente também, nos digam como que está o som. Ouvem bem? Eu estou ouvindo super bem. Pode passar. Ótimo. Então tá bom. Meninas, então, assim, quero agradecer vocês, né, por esse momento. Como a Ju já falou, a gratidão é muito grande de ter a Débora aí sendo nossa mentora de verdade mesmo, né? Estamos aprendendo muito sobre negócios com ela. Então, o convite, assim, foi pensando na pessoa que ela e o quanto que ela está nos ajudando. Então, assim, admiração muito grande por você, Débora. Então, eu gostaria de fazer uma introdução sobre essa importância, né, da comunicação dentro dos lares, para a formação do afeto, dos vínculos. Essa comunicação, ela pode transmitir, então, muita confiança dentro dos lares, os filhos podem se sentir seguros em estar falando com os pais de uma maneira aberta, tanto, assim, tendo confiança, tendo esse vínculo. Eu gostaria de saber se vocês concordam comigo para a gente estar iniciando, então, o nosso assunto de hoje. Concordam? Aqui está tudo certo. Estão me ouvindo? Estamos. Certo. Então, gostaria, então, Débora, de saber, na tua visão, o que você acha, assim, claro, você atende no dia a dia, vê os pais como que eles lidam com as crianças, como que você vê a comunicação hoje em dia dentro dos lares, assim, na sua visão como fono, no seu dia a dia, qual que é a visão que você tem sobre tudo isso? Eu acho que a comunicação nunca foi muito forte, nunca, em nenhuma família. A gente tinha queixas de comunicação nas nossas famílias, com as famílias dos nossos pais. Tinham assuntos que não eram falados. Filho não podia falar na mesa. A comunicação nunca foi uma expertise da humanidade, digamos assim, né? Ótimo. Então, o que a gente entende também sobre isso, cientificamente, é que civilizações que não desenvolveram a escrita, elas tinham muito mais habilidade de comunicação e relacionamento do que civilizações que se comunicam pela escrita, certo? Então, eu gostaria de separar, de pontuar esse fato da seguinte forma. Então, a gente teve um período em que a gente se comunicou muito através da escrita e que todos os assuntos eram tabus, que não podia ter essa comunicação dentro das famílias. Não era comunicação, eram sistemas de autoritarismo, né, de uma disciplina um pouco podadora demais. E aí a gente está passando por um processo de transição, em que talvez a gente vá para alguns extremos e perceba que algumas coisas também não dão certo. E esse momento agora, crucialmente, o momento da pandemia, ele está trazendo para nós
novamente, essas habilidades de comunicação oral. Então, se vocês analisarem agora, por exemplo, há 3 meses atrás, quanto vocês se comunicavam por vídeo, falando, se expressando ou só por escrita? Tinha gente que não aguentava nem ouvir áudio, não ouvia a própria voz, né? Ouvia o próprio áudio no WhatsApp e já nem queria mais falar nunca mais. Meu Deus, gravar o vídeo seria assim, uma coisa absurda. Então, eu acredito que a gente está passando agora por um momento em que o ser humano está se reorganizando para voltar a se comunicar e a se relacionar a partir dessa comunicação oral, mais orgânica, mais natural. E isso também vai refletir nas famílias. Então, assim, dentro das famílias, o que a gente tem observado em relação ao desenvolvimento infantil? Que as crianças, naturalmente, né, por vários fatores, elas têm nascido com mais desafios que estão impactando a parte motora, a parte cognitiva e a parte da comunicação. Isso não tem a ver com estímulo. Isso tem a ver com condições genéticas. Então, esse índice está aumentando muito de crianças que estão nascendo com patologias mesmo, que não estão conseguindo se comunicar. O segundo ponto é que a gente ainda está se adaptando em relação ao uso das tecnologias nas famílias, e isso reduziu o nível de comunicação entre as famílias. Vou dar um exemplo. Vocês devem ter memórias com as famílias de vocês em que vocês ficavam ouvindo os adultos contar histórias e conversar. Aí vocês sabiam de tudo. Vocês sabiam quem que era os tios, vocês sabiam aquela história que contavam repetidamente. Como que era essa condição? Então, eram lugares que as pessoas se reuniam mais, tinham rotinas de se reunir, então tinham menos, digamos assim, possibilidades de entretenimento fora, de viagens, e tinham mais rotina de se reunir, e menos meios de comunicação pelas tecnologias. E aí tinha mais tempo para conversar. Então, para as crianças, ouvir é dos pontos que ela precisa para aprender a se comunicar. E hoje a gente não tem mais esse hábito, digamos, de sentar e de conversar e de contar as mesmas histórias 1000 vezes, de ouvir as mesmas histórias 1000 vezes, né? Então, eu vejo dessa forma. Em relação também a essa questão dos relacionamentos familiares, Posso abrir um parêntese? Pode, Sabe que isso que você está falando é tão importante que dentro do nosso contexto familiar é importante servir de alerta para a gente estimular, porque isso também é aprendizado, estimular os nossos filhos a ouvirem, porque eles têm que aprender a ouvir também. Então, como um processo, você está falando aqui, eu estou lembrando, quando eu era criança, né, a gente ia para a fazenda, e os meus avós, sim, contavam várias histórias, e aquelas histórias de família, dos meus bisavós, e as histórias nossas de família e tudo. Hoje, quando a gente vai para a fazenda, às vezes eu falo com o meu filho, falo com o Arthur, senta do lado do vovô, vai ouvir as histórias que o vovô tem para contar. Ah, não, já ouvi. Ah, não vou, já, e logo sai, não tem essa paciência de ficar realmente sentado, porque não tem o hábito, não tem essa cultura de ficar. Então, a gente treinar mais isso. Muitas vezes nas férias eu coloco, não, agora é o momento de sentar e nós vamos ouvir as histórias que o vovô vai contar, né? Para poder a gente aprender a ouvir. Então, a gente resgatar isso, eu acho que é tão importante nesse processo que a gente está colocando. Mas agora você não vai resgatar, não. Deixa o cara entrar na adolescência, ele quer se afastar mesmo da família, faz favor. Mas antes não, agora é um processo natural, né? Então, vamos pensar assim, que então, um dos pontos é que a família precisa se comunicar. Então, eu coloquei aqui, para a criança desenvolver a fala, a oralidade, a linguagem oral, ela é uma habilidade que a gente adquire organicamente, naturalmente. Não precisa o pai e a mãe ter um roteiro, o que eu vou ensinar, o que eu não vou ensinar, como que vai ser agora. Então, isso nunca existiu até o momento, que agora algumas famílias começam a aprender. Por quê? Porque as crianças estão apresentando outras condições genéticas.
Mas existem condições que essa criança precisa ter para desenvolver. Então, precisa ter uma estrutura física bem, com bastante qualidade. Estou falando de boca, nariz, dente. Criança sem dente tem horas que não consegue se comunicar. Precisa ter a questão sensorial, precisa ouvir muito bem, precisa ter uma boa respiração, precisa enxergar bem para se comunicar. A parte neurológica dela tem que ser saudável. A maturação, o que é a maturação? Eu tenho um cérebro saudável, superativo, mas talvez ele não está maduro para adquirir aquele aprendizado. E aí isso não tem a ver de forma alguma com aquela história, cada criança tem seu tempo. Não é isso. Só quer dizer que eu não posso ensinar uma criança de 1 ano a contar uma história inteira. Ela não está madura para aquilo. E aí uma coisa que entra no que você estava falando, Ju, que é a questão da condição socioemocional. Porque, poxa, assim, olha, mas o teu filho recebe estímulo, porque ele assiste séries na TV, então ele vai poder desenvolver sequência lógica para contar uma história, vocabulário, que seriam, digamos assim, dentre as habilidades, seriam as mesmas habilidades que ele teria oportunidade com uma série de TV ou com a sua família. Só que tem um fator que é emocional. O nosso aprendizado, ele se dá pelo outro, pela minha relação com o outro, e é por isso que os autistas têm tantos desafios para desenvolver essa comunicação, porque eles têm um interesse reduzido em relação ao outro. Eu tenho que querer me relacionar com o outro, eu tenho que querer assistir uma série para contar para alguém que eu amo, que eu gosto, que eu quero impressionar. E aí, ter essa questão afetiva, o porquê que essa história é importante, qual que é o calor que vem na voz dessa pessoa quando ela está se comunicando. Então, é isso que sela, sabe, o aprendizado. Então, por isso que a gente precisa resgatar esses relacionamentos e por isso também que nós, pais, professores, profissionais, temos que cuidar com as palavras que nós utilizamos para nos referir à situação que a criança está enfrentando. Porque a gente não sabe qual que é o monstro que ela vai construir na cabeça dela a partir de uma fala, né? E qual que é a condição emocional que ela está passando quando ela está sobre um estresse dos relacionamentos familiares, ou se ela está no meio da pandemia, que ela não vai para a escola, né, tudo que está acontecendo. Então, como que ela está se sentindo agora e como que ela vai ouvir? Quantas vezes a gente ouve coisas dos outros e a gente interpreta errado, mas para explicar para a criança não é tão simples, até porque ela não vai nos dizer o que ela está sentindo na hora, né? É aquele exemplo, né, que eu costumo até dar nas aulas para os meus alunos, que às vezes tem uma mesma mãe com 2 filhos, que podem ser, inclusive, gêmeos, né? Ter a mesma idade, estar no mesmo processo de desenvolvimento, nas mesmas etapas. A mãe chegar para o filho e falar assim, olha, vai lá, veste a blusa porque está frio. E um interpretar, nossa, como minha mãe é boa, ela está cuidando de mim porque está frio e ela quer que eu me cuide. E o outro interpretar no sentido de que, mas minha mãe tá implicando, ou ela está me super protegendo. Então, cada um pode ter uma leitura daquele comportamento da mãe diferente, e aquilo na forma como ele vai assimilar. Então, se ela está falando de uma forma assertiva, né, já tem essa diferença, imagina de uma forma agressiva, imagina de uma maneira, né, mais com palavras que não são corretas para um desenvolvimento. Então, como que isso não vai ser absorvido? Por isso que às vezes falam assim, mas seu irmão passou pela mesma coisa que você, seu irmão teve ouviu as mesmas coisas e ele não tem essas frescuras que você tem. Ou ele não expressou, né? Então, aproveitando assim, como que aprende, então, a se comunicar? Antes de falar, a criança já aprende a se comunicar. Ela aprende por imitação. Então, daí já começa a necessidade de se avaliar em relação à comunicação familiar. Então, se a família é muito quieta, ela vai imitar aquilo também, né?
de não se comunicar, ou ela vai ter menos input, ou seja, vai entrar menos vocabulário para ela se comunicar. Ou a família se expressa de forma agressiva, no sentido de utilizar palavras pejorativas e achar que isso é normal. Então, ela vai aprender a se comunicar de acordo com os modelos linguísticos que ela tem em casa. E esses modelos linguísticos, eles não começam, a criança não vai interpretar a fala, a palavra. Ela começa interpretando as expressões faciais, o tom de voz, o calor que a gente sente no corpo quando vai falar de alguma coisa que nos deixa mais excitados ou mais ansiosos. Então, a criança, primeiro ela capta todo esse sistema linguístico não verbal. E ela vai ter um nível de compreensão de palavras sempre antes de expressar. Então, por exemplo, uma criança com 7 meses, ela é capaz de entender 50 palavras já. Ela já tem capacidade de interpretar 50 palavras. Então, tem muitos pais, a gente tem um hábito lá na FADA de pedir para os pais não levarem a criança na escuta. Porque a gente entende que aquilo vai, assim, ser ruim para a criança. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela vai ouvir coisas que ela não deveria. E segundo, porque talvez os pais não se sintam plenamente confortáveis de falar na frente da criança. Sim. Porque a gente realmente explica muito isso. E aí tem pai que fala, não, mas ele é bem pequenininho, não entende nada. Então, vamos pensar que a primeira palavra vai surgir entre 10 meses. Crianças podem começar a falar a partir de 10 meses, a primeira palavra, mamãe ou papai. Agora, você imagina que 3 meses antes, ela já sabe interpretar 50 palavras que você está falando. Então, o nível de compreensão de uma criança, ele é sempre muito maior do que aquilo que ela é capaz de expressar. E ela vai fazer essa captação pela comunicação não verbal. E quando você olha para o seu filho e se assusta com a forma como ele está se comunicando, por que aquilo assusta a gente? Porque é o nosso espelho. E às vezes a gente não quer aceitar. E como, Débora, que os filhos modelam o nosso comportamento, né? Tudo que eles veem, eles copiam, como você falou, eles espelham muito em nós. Então, quando os pais se olham e percebem que eles estão tendo uma comunicação mais agressiva, é bem provável que os filhos vão fazer isso também, gritar, falar alto. Então, e tem a questão que pode ser cultural também, depende muito da cultura da família, como você mesmo disse, né? Se a família tem essa tendência a falar mais alto, mais gritado, então a tendência é que os filhos reproduzam isso. Como também uma família mais tímida, mais recatada, mais retraída, o filho pode ter esse tipo de comunicação. E é tão interessante como que esse processo ele acontece, né? Até falando de um jeito mais científico, a gente fala muito sobre essa questão da modelação nos atendimentos clínicos e até mesmo na orientação aos pais. Os pais, às vezes, eles procuram a gente falar, meu filho tem um comportamento que está me deixando muito bravo, muito nervoso, e daí quando a gente começa a fazer os questionamentos ali, até mesmo na anamnese inicial, a gente já percebe que muito de como é a dinâmica dessa família, e essa criança acaba, assim, reproduzindo tudo isso. É tão interessante, você também observa isso, Ju, no seu atendimento, na sua vivência? Sim, e na nossa dinâmica familiar também. Porque isso, dentro de casa, né? E na nossa casa também, porque muitas vezes é a forma mesmo como a gente fala, o que a Débora está colocando, a maneira como a gente fala, e por isso que eu digo, os nossos filhos são nossas maiores escolas, porque às vezes a forma como a gente vai falando, quando a gente vê refletido neles, a gente fala, meu Deus, eu estou falando dessa maneira, e aí faz com que a gente pare e busque, então, ressignificar. Então, como que eu posso estar falando de maneira diferente para que ele não cresça falando assim? Né? Porque se aquilo ali, isso quando a gente tem a percepção. Então, por isso que é tão importante o conhecimento das situações, porque senão vai ficar como a Débora falou, eu vou ficar reclamando do meu filho, de como ele está fazendo, e não vou perceber que ele está me imitando. Mas a partir do momento em que eu tenho conhecimento, que eu consigo perceber que
nossa, sou eu, né? Que aquele ali é um mini eu. Em geral, a surpresa vem quando não existe o autoconhecimento. Porque quando já existe a percepção da família de que eles têm essa dinâmica, não é um problema, né? É um problema quando é como se aquilo fosse uma descoberta, mas aquele comportamento já está nessa família. E uma coisa importante é que essa imitação, ela não acontece intencionalmente. Eu não imito a minha mãe porque eu admiro ela, porque eu quero ser como ela. Eu imito a minha mãe por uma atividade neurológica reflexa. Tá? Então, existem neurônios que são responsáveis por criar o espelho. Né? Então, quando você encontra um par, um ser que é igual a você, o seu cérebro ele se organiza para você fazer essa modelagem. E também porque no inconsciente, no nosso inconsciente, os nossos criadores, as pessoas que nos fizeram, né, que juntaram as sementinhas, eles são os maiores e é a eles que nós vamos representar. Então, a gente vai seguir esse padrão. Então, eles são os nossos guias, os nossos líderes para o nosso corpo. Não tem muito a ver, assim, com consciência. Tem a ver com a questão do desenvolvimento mesmo biológica. E aí um ponto que a Luzia pode nos ajudar a entender, ela vai essa comunicação, mas isso vai atender a algumas demandas. Então, a criança entende toda essa comunicação verbal e ela vai começar a se comunicar. Só que ela vai ser uma peça que vai se encaixar nessa família. Então, essa criança ela vai começar a se comunicar de maneira a atender as demandas da família. Então, eu vou me encaixar nessa família. Para que eu sirvo nessa família? Então, nessa família já tem pai, já tem mãe. Qual que é o meu papel? Eu sou filho. O que o filho faz? O filho vai atender demandas dos pais. E ele vai começar a se comunicar e a se relacionar atendendo essa demanda. Então, vamos entrar em assuntos bem... vamos cutucar as feridinhas, né? Então, eu posso atender uma demanda... tem um desafio no relacionamento do meu pai e da minha mãe, e eu sou uma peça que beneficia alguma coisa que o meu pai ou a minha mãe desejam. Então, por exemplo, nesse momento... eu demoro para falar, eu sou mais bebê, eu fico mais imaturo. Por quê? Porque eu continuo sendo alguém que precisa de muita ajuda, de muitos cuidados. Isso ocupa mais a minha mãe, que tendo o seu tempo mais ocupado, com uma justificativa muito boa, que sou eu, o filho, ela não precisa enfrentar os desafios de comunicação que ela tem com o meu pai. Então, a criança ela vai virar uma peça de acordo com a demanda dos pais. Então, a gente tem que olhar para isso também, né, para essa dinâmica familiar. A quem beneficia a criança se comunicar dessa forma? Né? Qual das pessoas tem algum sentimento que a criança precisa desenvolver essa comunicação dela de forma não funcional? Por que não? A gente pensa assim, é disfuncional, né? Porque você vê que está um desequilíbrio para a criança. Mas ela está funcionando para alguém. Ela funciona para alguém, essa dinâmica. Que bacana ouvir você falando assim, Débora, porque eu já vou fazendo uma contextualização aqui com o meu dia a dia e com tudo que já estudei. E, assim, o quanto que é importante que os pais tenham uma comunicação clara, objetiva, que eles tenham um tom de voz, né, assertivo, porque, como a gente já disse, acontece toda essa questão do espelhamento. E como você mesmo falou, a feridinha ali dói, por quê? Porque a gente sabe
que a forma com que eu me comporto vai influenciar no meu filho, e quem vai se beneficiar com isso quando, por exemplo, se eu sou autoritária, se eu sou uma mãe autoritária, e eu trato meu esposo com grosseria, se eu grito com ele, então eu sei que, de certa forma, eu vou me beneficiar com isso, mas eu vou prejudicar dentro do meu lar, eu estarei prejudicando duas pessoas. Então, que seria minha filha, no caso, que eu tenho uma filha, né? E o meu esposo também. Então, gente, olha como que isso é importante, que às vezes a gente não para refletir no nosso dia a dia. Não é verdade, Ju? Como que é a tua comunicação aí com o Arthur? Então, até que, assim, a minha comunicação eu consegui ir melhorando no decorrer do tempo. Porque a gente também aprende, né? A gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? Não é porque somos psicólogas, profissionais, que isso também não acontece dentro dos nossos lares, né? Mas isso é que é o legal, é que é comportamento e ele pode ser aprendido. E a partir do momento em que a gente identifica e entende como é, a gente treina e vai aprendendo, e vai melhorando, e vai desenvolvendo. Então, assim, eu sabendo usar as ferramentas corretamente, por exemplo, uma das coisas que eu tinha bastante dificuldade, a questão da clareza de colocar as regras, porque muitas vezes a gente pensa na regra, até a gente sabe como é, mas a gente não expressa de maneira clara e detalhada para objetiva. Uhum. Então, a gente coloca que ela vai compreender como a gente quer que ela compreenda. E ela não vai cumprir, ela não vai fazer o objetivo, não vai chegar no objetivo que a gente deseja. Então, a partir do momento que a gente começa a entender as fases de desenvolvimento, entender a idade, o que cada uma dá conta de entender, como eu preciso colocar essa regra, e como eu preciso falar de maneira clara para ela, objetiva, estabelecer isso, como que facilita, porque aí ela entende o que eu quero dizer, ela compreende qual é a regra, e fica mais fácil da gente mediar esse processo e conseguir fazer, mensurar e trabalhar essa regra, né? Outra coisa que eu vejo muito a gente quer dar vários comandos para a criança. Aí pega uma criança de 4 anos, por exemplo, e fala, você vai, arruma seu quarto, escova seu dente. A criança não vai, porque você tem que dar um comando de cada vez, possa assimilar, processar, para depois ela lá realizar aquele comando. Então, isso são coisas que, pro dia a dia, parece que às vezes é uma questão simples, né? Você chegar para a mãe e falar assim, olha, peça uma informação clara e objetiva, assim que ele cumprir, você volta, peça mais uma informação. É questão de comunicação dentro de casa. E vai facilitando. Quando eu fui descobrindo essas técnicas, eu falo, quando a neuro foi entrando na minha vida e eu fui descobrindo esses processos, como que facilitou o meu dia a dia dentro de casa e como facilitou a minha orientação para os pais dentro do contexto clínico. Porque você tira esse peso que o pai fala, ele nunca me obedece. Espera aí, como que você está pedindo as coisas para ele? Né? Como que está sendo essa demanda de cobrança em cima dele? Então, para ele te entender, ele está entendendo o que você está querendo dizer? O que você está cobrando dele? Então, o que a gente observa é que as nossas habilidades dialógicas, as nossas habilidades de ter um diálogo também não são tão boas. Até a gente, como adultos, quando a gente está aprendendo, fazendo live, se organizando, por quê? Porque a gente está aprendendo a dialogar de novo. Nós dialogávamos muito por escrito ou superficialmente. Agora que nós estamos retomando essas habilidades dialógicas, né, que a gente tem que pensar mais, se organizar mais. E a energia que a gente tem que colocar para dialogar com uma criança, ela é muito maior do que a energia que eu tenho que ter para dialogar com um adulto. Por quê? Porque eu tenho que diminuir o meu grau de complexidade. Eu tenho que dar tempo para a criança responder. Então, por exemplo, eu tenho casos de crianças que apresentam patologias, mas que elas são agravadas. Por exemplo, uma gagueira.
Porque o pai, ele já coloca a pergunta, aí a criança precisa de um tempo para elaborar a resposta, o pai já dá duas respostas possíveis na sequência. Então, o que é essa habilidade dialógica que nós podemos tentar nos observar, né? Os pais que estão assistindo ou profissionais. Primeiro, se coloca na altura dessa criança, e eu não estou dizendo fisicamente, até porque tem crianças que, se você se colocar na altura delas, elas vão ter uma sensação de que elas são maiores, que você tem crianças que, não é, eu digo assim, não é receitinha, né? Então, se coloca na altura da criança, lógico, né? Porque a criança vai ter mais atenção visual para o que você está falando. Mas tem criança que você tem que ficar maior do que ela para ela entender não verbalmente que ela é a pequena e você é o grande, né? O problema é essa distância entre a altura, né? Para que ela também consiga ver o seu rosto e você esteja se comunicando com ela. Então, essas habilidades dialógicas. Quando você faz uma pergunta para uma criança, você já faz a pergunta esperando que ela responda uma determinada resposta? Eu acredito que sim, porque você já pergunta achando que já sabe a resposta, ou você faz uma pergunta sem julgamentos ali, esperando uma resposta espontânea da criança, para daí continuar o teu diálogo. Você tem atenção plena para se comunicar com a criança? E eu estou falando isso de carteirinha, porque às vezes eu não tenho atenção nem para me comunicar com adulto. Às vezes eu estou muito dispersa, estou ali respondendo no piloto automático e não estou conectada. Então, uma das situações é se conecta com a criança para se comunicar. Então, nem seja menos tempo, mas com mais qualidade para se comunicar. Uma situação que é muito comum no consultório é que os pais, eles vão querer, a criança está lá com um pouquinho de atraso, e eles querem saber como estimular. Daí a gente coloca os pais para brincar com as crianças, para ver como estimular. E eles estão estimulando a linguagem assim, ó. E esse? E esse? O que é isso aqui? É uma comunicação baseada em interrogatório. Isso não é impressão de correção e interrogatório. E aí o que acontece? Essa criança aprende a falar qual palavra? Esse. Aí a criança fica, esse. Por quê? Porque foi a palavra que ela mais ouviu e porque ela está modelando adulto, entendeu? Então, você viu como essa sua estratégia funciona? Se você falar muitas vezes a mesma palavra e você usou a palavra esse umas 50 vezes hoje em 20 minutos ali com a criança, ela vai aprender. Então, agora você vai trocar o esse pela palavra que você quer promover, que ela desenvolva. Então, reduzir esse nível de comunicação nosso. Não ser infantil, não ser infantilizado com a criança. Como que os pais confundem isso, não é, Débora? Tem essa confusão em conversar com a criança, eu não preciso me colocar na posição de criança, não preciso infantilizar, posso falar de um jeito tranquilo, assertivo, sem diminuir a pessoa que eu sou, né? E aí tem momentos e momentos, né? Tem momentos em que você pode, tipo, de ninguém, meu bebezinho, vem aqui, né? É uma situação em que você está claramente demonstrando afeto. Agora, um grande desafio que a gente vê, às vezes, é com algumas famílias. Eu falo assim, mãe, a criança não está ouvindo o que você está falando, ela só está vendo a sua boca mexer e a sua expressão facial. Só que a mãe está assim, ó, ela está dando uma bronca no filho, mas a criança só vê isso aqui, ó. Ótimo. Você está levando uma bronca? Não. Jamais. A criança, ela está conectada na tua comunicação não verbal. Então, não adianta a boca falar uma coisa e o corpo inteiro tá dizendo outra. Então, a boca tá falando assim, filho, não bagunça todos os brinquedos de uma vez. Por favor, vamos organizar isso aqui. Mas o corpo tá dizendo assim, ai, meu Deus, eu me sinto culpada por você fazer tudo isso e eu sou a responsável, a única responsável. Então, por mais que eu esteja te dando uma bronca, a culpa é minha e você vai sair daqui no final sem fazer nada, sem me obedecer e dando risada e eu vou limpar tudo no final sozinha.
O corpo está dizendo isso, né? Então, não existe coerência entre o que o corpo está fazendo. Então, a comunicação não verbal é a que a criança entende, principalmente para a questão da compreensão das regras. Mais importante do que você fala, em alguns momentos, é como. Fale menos e com um objetivo muito claro, né? Que aí isso vai auxiliar. Perfeito, Débora. Eu sempre aprendo muito aqui. Aprendendo. Meninas, vocês acreditam que já estamos em 45 minutos de live? A gente nem sente passar. Muito rápido. E tem então, uma situação também que eu queria só, antes da gente ir para a parte da conclusão, que é a questão de a gente interpretar a ação da criança e utilizar um termo pejorativo para explicar aquela situação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a criança não está aprendendo a falar. Ela pode ter um problema em todos aqueles fatores que eu coloquei no início. Ela pode ter um problema neurológico, um problema estrutural, um problema de respiração, um distúrbio de sono. Ela pode ter várias justificativas biológicas, genéticas, do organismo dela ou do próprio ambiente que estão impossibilitando ela de falar. Só que o pai, sem conseguir se abrir para isso, sem conseguir abrir a caixa, porque abrir a caixa dá mais serviço, dá mais trabalho, ou dá um pouco de medo, vai saber o que vai encontrar lá dentro, ele começa a utilizar o termo não, é assim mesmo, ele só é preguiçoso para falar. E aí você vai dando para a criança, ela vai ouvir, eu sou preguiçoso para falar. O que ela vai construir? Qual que é o conceito que ela vai construir dela mesma? Primeiro, conceito que ela não tem nenhum problema. Se ela não tem problema, ela não tem o que tratar, não tem o que melhorar. Não, isso não tem problema nenhum. Eu escuto pais falarem, não, a gente achava que não era um problema. Eu não tenho problema. Então, se eu não tenho um problema, eu não tenho nenhuma situação para resolver. Muito pelo contrário, além de eu não ter nada para resolver, eu sou o preguiçoso. Eu sou o preguiçoso. Depende de mim, porque se eu não fosse preguiçoso, eu estaria falando. Então, até parece que, nossa, mas são tão pequenininhos, como é que vai entender? Só que aí, lá na vida adulta, essas palavras, elas ficaram marcadas, porque quem que imprimiu isso lá dentro do sistema da criança? As maiores autoridades da vida dela, quem fez ela. Então, eu te fiz e eu tô te falando que você é preguiçoso. E quando eu falo isso para você, eu estou imprimindo isso em você. É muito mais difícil tirar isso do que resolver a patologia. Então, os termos que a gente mais ouve é preguiçoso para falar, só faz quando quer, se for do interesse dele, ele faz, ouve só quando quer, se é para jogar videogame, ele aprende, tem preguiça de estudar, não gosta de estudar, é malandro, esse é malandrinho, porque tem coisas que ele faz muito bem. Então, assim, qual que é a empatia que você está tendo? Então, quando eu tenho um desafio, se eu tenho um desafio, o que é a minha emoção, o que o meu corpo faz? Ele joga uma emoção para mim. Por exemplo, falar é algo que é um desafio para mim e já me trouxe um constrangimento. Eu estou sentindo que a família está tensa, alguém já falou. Então, o meu organismo, o meu cérebro, ele vai desencadear em mim uma emoção e essa emoção vai me jogar para um mecanismo de fuga. Certo? Isso. Então, se a emoção que eu tiver for medo, qual que vai ser o meu mecanismo de fuga? Não sei se vai ser choro, se vai ser outra coisa. Mas, lógico, tem outras atividades que não vão me dar essa emoção de mecanismo para desencadear uma fuga. Então, eu vou querer fazer aquilo. Não é questão de interesse, não é de quando eu quero. Né? E aí, o que ele fala, né? O cérebro procura o prazer que pode dar dor. Aquilo está gerando dor, eu vou fugir da dor. E vou procurar aquilo. Aquilo. E aí, o que acontece? Se torna o próprio pai hoje que fala, mas eu também sou assim e eu nunca tive problema com isso. Daí você vai ver,
Ah, tem problema sim. Não se expressa em público, Nossa, não faz nada que tem que ser por escrito. Se tem que ter um projeto a longo prazo, tem que se organizar, não consegue. Ah, não prejudicou? Às vezes está até com sintomas lá, com obesidade, porque tem o nariz todo trancado, não respira bem à noite. Aí você vê, olha, eu acho que se você olhar bem e se conhecer melhor, você vai perceber como essas palavras influenciaram, né? com certeza. E é esses pais que falam isso, Débora, que nos procuram com sintomas assim graves muitas vezes, né? Ansiedade, falta de controle emocional, porque não sabem lidar com essas emoções, então não sabem expressar o que querem, não sabem expressar um sentimento, né? Principalmente os homens. Então, são esse tipo de pessoas que mais precisam de ajuda, no caso, mais precisam de um acompanhamento. É o que eu observo no meu dia a dia. E as palavras podem parecer que isso seja bíblico ou espiritualista, e até porque em várias religiões e filosofias diz, né, o poder das palavras, mas isso é científico, gente. Né? Então, Sim. Daniel Goleman, vários outros cientistas, neurocientistas, eles estudam o poder de uma palavra. A palavra é uma sementinha, você plantou ali, aí você regou com a emoção, ela vai despontar em outras situações lá na frente, é muito difícil de reverter. Eu falo assim, ó, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas uma palavra bendita ou maldita sobre uma forte emoção, nem 1000 imagens vão conseguir reverter o que aquilo ali vai gerar de comportamento e de sentimento ao longo da vida. Então, tem que cuidar muito bem. E como que traz prejuízos, né? Porque muitas vezes os pais, eles, ao invés de se comunicarem como uma troca, eles se comunicam muito com cobrança. Não sei se vocês percebem isso no dia a dia de vocês. Muita exigência, muitas cobranças e falta um afeto, falta essa troca, falta incluir os filhos nesses modelos participativos, que é a nossa proposta, inclusive, não é mesmo, Ju? A gente ensinar os pais para que eles sejam mais, assim, aprendam a incluir os filhos nesse ambiente e torná-los participativos, inclusive também nas decisões da casa, para que eles sejam autônomos, para que eles tenham, né, autonomia e que sejam saudáveis, que tenham bem-estar, porque começa na comunicação, né? Eu sempre digo assim que a comunicação, ela faz parte do nosso desenvolvimento. Nós não nos desenvolvemos se nós não nos comunicamos. Então, faz parte da nossa vida e é essencial essa comunicação. E assim, ó, quando a gente tem o conhecimento, eu gosto muito dessa palavra do conhecimento, que é o que o curso traz, né? O que toda proposta traz, porque a gente errar, pai e mãe, a gente erra, a gente tem as questões que a gente traz mesmo, e que não é uma questão de culpa, mas é uma questão de muitas vezes eu não conhecer. Mas a partir do momento em que existe a possibilidade de eu conhecer novas estratégias, e eu sei que eu conhecendo novas estratégias em que eu posso me comunicar de maneira melhor com meu filho, então por que eu não vou buscar essas estratégias? Né? Então, assim, por que eu não vou entender melhor essas estratégias? E essa é a proposta, assim, não é de culpar porque a gente faz determinada coisa, não, mas de trazer novos caminhos para que eu não continue fazendo determinadas coisas, para que eu não... Como? Às vezes a gente sofre, a gente quer mudar, mas como eu faço? Não é a primeira que vai acertar, não, até virar um hábito de comunicação eficiente, vai... Exatamente. Muito treino, né, meninas? Muito treino. É treino. E é essa a nossa proposta. É por isso que o curso ele é vivencial, né? Não é só teoria, porque você tem que praticar. Para toda mudança de comportamento, a gente tem que treinar, você tem que praticar, você tem que fazer, experimentar, errar, começar de novo, fazer de novo. Faz parte do processo de mudança. Mas o importante é saber
como eu vou fazer, que é o que a Débora falou, a gente ter a possibilidade de conhecer o que é melhor para esse processo, né? Que não é uma fórmula mágica, que não é um comportamento, mas a educação positiva, que é a base do curso, né? Que é dentro da psicologia cognitiva, educação positiva, ela traz exatamente essas estratégias de comunicação assertivas, que eu vou usar palavras, ferramentas, onde eu vou aprender a me expressar, identificando o meu sentimento, identificando aquilo que o meu pensamento, mas colocando isso de uma maneira onde eu vou defender aquilo que eu acredito, defender aquilo que eu penso, sem estar agredindo o outro, sem estar passando por cima do outro. Então, lidando com isso de uma forma saudável. E quando a gente fala de relação familiar, a gente pensa principalmente em desenvolvimento precoce, em trabalhar com, a gente está trabalhando com, como se diz, um trabalho mesmo de prevenção de saúde mental, porque se a gente está dizendo que palavras que não são colocadas adequadamente formam indivíduos que vão interferir lá na sua autoestima, na sua autoimagem, no seu desenvolvimento. Então, a partir do momento em que eu hoje, enquanto mãe, preocupo com como eu falo com o Arthur, eu estou trabalhando com a prevenção da saúde mental do meu filho, de como ele vai enfrentar e vai encarar a vida dele mais para frente. Então, se eu enxergo dessa maneira, isso fica muito mais gostoso até da gente trabalhar, né? Porque não é uma cobrança em relação a eu não sei ser mãe, então agora estão me querendo impor as coisas. Não, eu estou trazendo novas formas para prevenir, para que ele tenha mais ferramentas lá no futuro, para ele enfrentar as dificuldades, os desafios, sem aquele peso maior que já vem naturalmente, às vezes, pela própria vida. Então, ele ter outras formas de lidar com isso, né? De lidar com essa comunicação, e que ele saiba usar também a comunicação, porque como a gente falou aqui o tempo todo, não é modelagem, não é, a gente não vai, eles não vão aprendendo com a gente. Então, a partir do momento em que eu vou consertando, né, vamos chamar consertando, a forma como eu vou me comunicando, eles também vão aprendendo a se comunicar, e isso vai fazendo o quê? Gerando a engrenagem para que esse mundo se torne melhor, onde as pessoas aprendem a se comunicar melhor, onde a gente consegue ter comunicações mais assertivas, mais amorosas, mais empáticas, onde a gente vai desenvolvendo uma sociedade mais empática e mais amorosa, né? Que é com certeza o objetivo de nós três aqui, que trabalhamos com tanto amor, com tanto propósito de vida, né? E que pai e que mãe, Ju, que não quer que seus filhos tenham autoconfiança, que tenham autoestima, que sejam seguros e que criem futuramente relações afetivas seguras. Saudável. Então, saudáveis, isso. Então, esse é o nosso objetivo. E quero agradecer a Débora por todo o conhecimento repassado aqui. A aula passada, que nossa... A aula que ela deu para nós, né? Então, assim, muito bom mesmo. Agradeço a Débora. E, pessoal, para quem comprar o curso, temos um bônus, não é mesmo? Então, temos aí um pouco mais do conhecimento da Débora. Para quem comprar o curso, vai ter uma aula bônus, um presente para vocês, tá? Meninas, obrigada por tudo. Olha, tá sendo tão gostosa essa semana que, olha, sinceramente, assim, a gente poderia fazer isso todos os dias. O que vocês acham? Olha, se não fosse a correria do dia a dia, eu nem ia achar ruim de ficar toda noite. A gente pode pensar em alguma coisa assim, né? De verdade, assim, não todos os dias, mas pelo menos uma vez por, sei lá, por semana, pelo menos. É muito bom demais mesmo. Eu falo, assim, por mim, estou muito feliz com esses nossos assuntos, com tudo que nós estamos desenvolvendo. Então, muito obrigada a vocês. E vamos nos falando. Querem fazer de novo, né? Uma consideração final? Com o Ícaro, né? Então, amanhã temos, então, com o Dr. Ícaro, um bate-papo bem legal sobre desenvolvimento, sobre saúde dentro dos lares também. E convidei de última hora o Dr. Cassiano para participar com a gente. Vamos ver se ele aceita ali, tá bom? Então é isso, meninas. Obrigada. Querem fazer uma consideração final? Querem deixar as mídias sociais de vocês? Fiquem à vontade. Eu só quero agradecer e dizer que fico feliz de terem
pessoas. Filho é uma oportunidade de evolução pessoal. Com certeza que esses pais vão aprender nessa formação vai ajudar eles, assim, para se relacionar melhor no trabalho, para se relacionar, entender melhor até os próprios pais, né? Então, filho é oportunidade de evolução pessoal. Obrigada. Perfeito, nós que agradecemos, Débora. Nossa, Você quer deixar para nós as suas redes sociais, Débora? Então, eu tenho o Instagram, fadafala.oficial. Sabe que Fada Fala tem H no final, porque todo o meu nome tem também, daí parecia que estava faltando alguma coisa. Nós atendemos em Cascavel, na Rua Paraná, número 2037, telefone 045 92000 0637. Nós fazemos teleconsulta para todo o Brasil e também para fora do Brasil. Perfeito, isso. Muito legal, né, gente? A tecnologia leva a gente para lugares incríveis, né? Olha só o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, bom demais. A igreja está instrumentalizada para fazer as teleconsultas em inglês. Olha, que bacana isso, legal demais. Muito bom. Ju, uma consideração final? Não, eu queria realmente agradecer muito a oportunidade. Eu acho que esse projeto tem dado muitos momentos felizes, muitos. Eu estou passando por muitos momentos de crescimento, de aprendizado e de satisfação, de realização mesmo de propósito. Eu estou muito feliz. Eu queria agradecer só. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, encerramos aqui a nossa live. Depois vamos baixar ela, vai estar lá no canal do YouTube. Posso mandar para vocês depois o link para vocês colocarem nas redes sociais de vocês também, tá bom? Então, muito obrigada, adorei o nosso assunto de hoje, nossa conversa, uma energia muito boa eu senti aqui, foi maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Até mais, então. Vamos descansar agora, né? Tchau, até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau.